Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos iniciando a nossa live Como se sentir capaz de passar no vestibular. O nosso objetivo aqui hoje é que você adquira ferramentas e estratégias para parar de se sentir burro e incapaz de passar no vestibular e se sinta confiante, você se sinta capaz de passar no vestibular. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Fica aqui comigo até o final. Você vai ver como que eu vou passar várias estratégias, a gente vai ver várias coisas aqui que vão te ajudar. E quero já começar perguntando aqui, você se sente burro e incapaz de passar no vestibular? Lembrando que aqui, por mais que a gente tá numa live, a gente tá aqui ao vivo no Instagram e tudo, mas quanto mais a gente interage com aquilo que a gente está assistindo, quanto mais vocês interagirem aqui comigo, melhor vai ser para o seu aprendizado, porque você prende mais a sua atenção, porque você vai estar mandando mensagens, você vai estar comunicando aqui comigo. Isso torna a aula muito mais legal, sabe? Isso torna as coisas muito mais dinâmicas. Então, bora lá, peço a interação de vocês aqui. E eu vou te falar uma coisa, vocês vão sair daqui diferentes. E eu quero esse feedback depois, eu quero ouvir o que vocês acharam. A Isabelle aqui, boa noite. Como essa live já melhorou meu dia. E vai melhorar ainda mais com as estratégias que vocês vão aprender aqui hoje. A Ana até falando aqui que sim, só penso no e se eu não conseguir novamente? Mas alguém tem esse pensamento? Ana, não é só você, tá? Muitos vestibulandos ficam com esse pensamento. E se não der de novo? Eu já tentei uma vez e não consegui. E aí? E se eu não passar? Como que eu vou falar isso com as pessoas? E aí vem toda aquela vergonha, toda aquela frustração de novo, vem o medo de passar por tudo isso de novo, de ter que viver mais um ano de cursinho, mais um ano estagnada. Então, eu vejo muitos vestibulandos com isso e a gente vai aprender a lidar com isso aqui. Pra gente começar oficialmente, eu quero fazer uma respiração com vocês. Vocês só vão fazer em todas as mentorias, né, em todas as minhas aulas, eu começo com essa respiração. Foi um hábito que eu comecei ali numa segunda aula assim, de mentoria e desde então eu tenho feito e as alunas gostam muito. Vocês topam? Vamos respirar aqui juntas? Porque às vezes a gente vai levando o nosso dia a dia tão assim, uma coisa depois da outra e tal, que a gente até esquece de respirar. E é estranho falar isso, né? Esquecer de respirar, como assim? Mas a gente fica esbaforida, né? Não respira direito. Então vamos respirar? Bora, a gente vai fazer o seguinte: inspirar em 4 segundos, ou seja, puxar o ar em 4 segundos, a gente vai segurar por 2 segundos e soltar em 6, tá? Contando mentalmente. A gente vai fazer 2 sequências dessa. Vocês topam? Bora? A Isabelle aqui até falou, né, que tem esse tipo de pensamento também. Isso é muito comum. Mas vamos lá, vocês não vão me dar esse feedback. Bora fazer aqui a respiração. Prontos ou não, lá vamos nós, tá? Então, sente-se numa postura confortável, postura de lagosta vitoriosa, obviamente, né? Para quem tá chegando agora, nós vamos iniciar uma respiração para dar início à nossa aula aqui, para estar todo mundo alinhado, pra gente estar aqui em sintonia e fazer dessa aula a melhor aula de hoje, né? Do dia, da semana, fazer a semana aí de vocês e a gente tá bem alinhado, sabe? Sair desse modo automático. Então, vamos lá. Inspirou em 4 segundos, tá? Contando até 4, segura por 2 segundos e solta em 6. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Fique numa postura confortável. Sinta a textura da calça ali de vocês, da roupa de vocês encostando na pele. Ouçam os barulhos do ambiente. E inspira. Segura e solta. Inspira. Segura e solta. E aí, como foi fazer essa respiração? Nossa, eu tô até mais tranquila, vocês repararam? Que eu tava, já começa naquela agitação, mas a gente vai voltar pra essa agitação, eu pelo menos aqui. Mas viram, essa é a respiração diafragmática, tá? É uma técnica, inclusive, muito boa
para você colocar em prática no seu dia a dia, vai te ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade, de estresse. É uma técnica que é excelente para você colocar em prática também no dia da prova, principalmente ali naquele período de espera, sabe? No Enem tem aquele período que você fica esperando que parecem horas intermináveis, né? É ótimo para você colocar isso em prática, porque isso vai fazendo com que você se acalme, com que você se tranquilize. Eu tenho uma aluna que ela faz isso agora todas as vezes que ela vai fazer simulado. E ela falou que tem resultados incríveis com isso, que isso ajuda muito. Então, colocar em prática a respiração diafragmática, tá? Que é muito boa, vocês aprenderam aqui. Vocês gostaram? A Isabelle, me senti leve. Traz essa leveza mesmo, não traz? Traz essa paz. A gente parece que volta, que fica tão bem, né? E é uma forma é uma técnica muito, muito boa. Você nunca fez, né? Pois é. Agora é ótimo para você criar o hábito de fazer. Mas vamos lá. Vamos falar sobre se sentir burro e incapaz de passar no vestibular. Existem várias circunstâncias, né, em que a gente se sente assim. Em que a gente se sente burra, incapaz. Então, talvez seja no momento que você olhe para pessoas que foram aprovadas e pense assim: eu não sou igual a elas. Eu jamais vou conseguir. Tipo, essas pessoas são muito melhores do que eu. Olha a rotina que elas tinham, né? Ainda mais hoje que a gente circula aí no TikTok, no Instagram, no YouTube, a gente fica vendo tanto que as pessoas estudam e são horas líquidas e isso e aquilo. E é inevitável fazer uma comparação. E aí você se compara e pensa: nossa, eu nunca vou conseguir passar. Não vai ser pra mim. Talvez eu devesse desistir, né? Eu deveria desistir disso, porque essas pessoas são muito mais inteligentes. E aí você olha pro seu simulado, para aquela nota ruim que você tirou, para os exercícios que você errou, para as coisas que você não conseguiu fazer, para a redação que você escreveu, que ficou uma bosta. E aí você pensa assim: eu nunca vou passar. Quem que se identifica com isso? De olhar para outros aprovados e pensar que eles estão muito distantes de você, que são pessoas totalmente diferentes, em que você jamais conseguiria algo assim. Ou talvez não seja só nesses momentos em que você vê um aprovado, né? Talvez seja no momento em que você erra uma questão de uma matéria que você acabou de estudar. Ou você tenta fazer uma questão da matéria que você acabou de estudar e que achou que estava arrasando, que estava dominando tudo, e você não faz ideia de como resolver. E aí, naquele momento, vem um tagarela, vem uma voz ali na sua cabeça e fala assim: tá vendo? Se você fosse capaz, se você fosse inteligente, você saberia resolver isso. Se você não tá sabendo resolver, é porque você não sabe, é porque você não é capaz, você não é inteligente, você é burra. E essa vozinha, esse tagarela machuca. Esse tagarela faz com que você se abale emocionalmente, faz com que você duvide da sua capacidade. É como se você tirasse nesse momento uma lasquinha da sua autoconfiança, ou uma lascona, né, em alguns casos, e aquilo ali te desestabiliza. Talvez seja no momento em que você não está conseguindo aumentar o seu número de acertos no simulado. Então você está estudando, você está se dedicando, está se esforçando, mas continua com aquele mesmo número de acertos. Parece que a coisa não evolui, parece que nada que você faz ajuda. E você continua com aquele número ali de acertos, insatisfeita. Vocês se identificam com essas situações? A Isabelle aqui falou que sim. Mais alguém? Eu até tava falando no início, né, pra quem tá chegando agora, que é muito bom quando a gente interage com o conteúdo, tá? Com aquilo que a gente tá assistindo. Então aproveita essa oportunidade, a gente tá aqui ao vivo. Poderia facilmente ter feito um vídeo gravado pro YouTube, por exemplo. Mas eu quis trazer aqui, né, pra gente ter esse momento de diálogo, de conversa mesmo. Então, eu sei que algumas pessoas ficam um pouco tímidas de falar. Tem outras pessoas aqui. Mas, gente, tá todo mundo aqui no mesmo barco, sabe? Tá todo mundo passando pela mesma situação. Às vezes a gente acha que a gente tem uma experiência única, ou que a gente tá vivendo uma coisa que é só nossa, mas não. E encontrar outras pessoas que se sentem da mesma forma que a gente, isso é muito reconfortante. A Ana falando aqui que sim, principalmente quando vê o número de acertos e erros no simulado, dá vontade de desistir. A Júlia também falando que é assim. E isso desanima muito, né? E a gente começa a pensar que nós somos o problema. Que, se eu fosse inteligente, eu não precisaria me esforçar tanto, eu já teria conseguido, eu já teria entendido essa matéria. Se eu tô tendo tanta dificuldade assim, então provavelmente é porque eu não vou conseguir, eu não vou passar.
né? Eu tô querendo passar no vestibular, mas não tô nem aumentando o número de questão. Continuo errando coisas bobas, coisas que eu já deveria saber. Já tô estudando há 2 anos, 3 anos, e até hoje eu não aprendi isso. E aquilo ali vai só fazendo com que você continue pensando que você é burra, que você é incapaz. E vai aumentando essa sensação ali dentro de você. E aí você vai se sentindo mais e mais distante da realização do seu sonho, da realização do seu objetivo, né? E essa forma de pensar, de olhar ali para as questões que você errou, para aquilo que você tentou fazer e não conseguiu, ou de olhar para outros vestibulandos, esse é o modo de pensar do que eu chamo do estudante no modo abalado. Falo que existem dois extremos assim de estudantes, tá? Tem o estudante que está no modo abalado, então ele tem uma forma de pensar, ele tem sentimentos, ações e resultados próprios. E tem o modo estudante inabalável, que é depois que você se preparou emocionalmente. Você se torna um estudante no modo inabalável, você consegue ter pensamentos inabaláveis, liderar as suas emoções, confiar em si, você tem a habilidade de fazer provas. Mas enquanto você está aqui nesse modo abalado, é como se você estivesse ali no fundo do poço. Então você só tem pensamentos negativos de que você não vai conseguir, de que não vai dar certo. Tem momentos em que você tem pensamentos super positivos, mas é aquela montanha russa, são altos e baixos. E aí quando você tá no modo abalado, você tá lá pensando que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, tendo pensamentos trágicos, extremamente autodepreciativos, pensando que você é burra. Porque concorda comigo que pensar que você é burra é um pensamento autodepreciativo? Então você vai se depreciando dessa forma, pensar que você é incapaz, que você não vai conseguir. São pensamentos característicos desse modo abalado. E aí o que acontece? Algo que eu sempre falo com as minhas alunas na mentoria: tudo aquilo que a gente pensa gera sentimento. Então se você fica o tempo inteiro, e o tempo inteiro que é modo de dizer, tá? Mas se você fica 80%, 70% do tempo pensando que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não é capaz, como você vai se sentir 70% do tempo? Incapaz, burra, insuficiente, frustrada. O que mais? Vocês conseguem se relacionar com isso? Triste, angustiada, vem aquele aperto no peito, né? Aquela angústia. E o problema é que muitas vezes a gente acha que a solução está em mudar as nossas ações. Se eu estudar mais, aí as coisas vão se resolver, né? E de repente você aumenta o número de horas de estudo, você compra um outro curso de matemática, de redação, você começa a fazer mais e mais coisas, o seu dia fica mais e mais cheio, e aí você pensa, não, agora vai dar certo. Só que sabe por que isso não funciona? Porque você continua pensando e se sentindo do mesmo jeito. E aí não adianta você adotar outras ações. Entende? Faz sentido isso? A Isabelle falou aqui que se sente insegura também, né? Vem esse sentimento de insegurança, de que você não vai dar conta. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? E isso vai só desestabilizando. Isso só vai mexendo ali com o seu emocional. Tá fazendo sentido, gente? Falem sim ou reajam aqui com coraçõezinhos para eu saber se vocês estão acompanhando. E olha só, tem gente que vai estar pensando desse jeito, se sentindo dessa forma. E se você tá pensando que você é incapaz, que você não vai conseguir, que você não é bom o bastante, como você vai se sentir? Insegura, triste, ansiosa, frustrada, entre outros sentimentos aqui. Isso vai te fazer adotar que tipo de ação? Vai fazer com que você estude mais, tenha mais disciplina, constância, preste mais atenção nas aulas, tenha mais foco? Não, né? Isso vai fazer com que você procrastine, deixe os estudos para depois, não consiga focar. Então você não consegue focar direito, o estudo não rende, não é? Porque esse tipo de pensamento e sentimento não são favoráveis. Não vão te ajudar a ter sentimentos e pensamento, né? Esses pensamentos não vão te ajudar a ter sentimentos e atitudes que te levem ao resultado que você deseja. E essas ações de procrastinação, de o estudo não render, não conseguir ter foco, tudo isso acaba te afastando da aprovação. Percebe como que tudo começa com aquele pensamento, e aí você pensa, e aí gera um sentimento, que geram ações e que geram resultados. E se o resultado não é aquilo que você gostaria, ou você precisa mudar os seus pensamentos, ou os seus sentimentos, ou as suas ações.
Se você já tentou mudar as suas ações e não tá dando certo, é hora de olhar para esses dois aqui. A resposta vai estar no pensamento e no sentimento. Enquanto você continuar pensando da forma errada, você vai continuar tendo sentimentos negativos que te desestabilizam, que te abalam emocionalmente. E tem estudante que vai estar conformado com isso, tá? Eu tô falando isso porque eu tive que passar por um processo de aceitação de que tem estudantes que não querem se preparar emocionalmente. Porque na minha cabeça é tipo assim, meu Deus, todo mundo tem que se preparar emocionalmente porque é muito bom. Eu tive tantas mudanças com isso na minha vida, sério, não só na área do vestibular, em todas as áreas da minha vida. E eu vejo isso refletido nas minhas alunas também, que tem mudanças na preparação do vestibular, mas elas têm mudanças sistêmicas em toda a vida delas. E aí eu fico assim, meu Deus, isso é muito bom, todo mundo precisa disso. Só que eu tô entrando em paz com o fato de que tem estudante que vai simplesmente se conformar com se abalar, se desestabilizar para fazer prova e não fazer nada a respeito disso. E tá tudo certo. Ainda bem que vocês que estão aqui, vocês não são conformados, né? Vocês estão inconformados, vocês querem promover mudança. Senão vocês não estariam aqui comigo 7 horas da noite, depois de um dia que eu tenho certeza que foi um dia cheio de atividades, que você já estudou, que você já fez um tanto de coisa, se preparando aí pro vestibular e tudo. Então, assim, a gente tem que ser inconformado mesmo, sabe? Não, eu não quero ficar abalado para fazer prova, eu não quero me desestabilizar, colocar tudo a perder depois de um ano inteiro de estudo. Você estuda, aí chega lá no dia da prova, aí você erra um tanto de questão por bobeira, porque você estava pensando que você não iria conseguir, você não daria conta. Eu não quero que isso aconteça com você. E é aí que entra a preparação emocional, sabe? E é aí que entra você mudar os seus pensamentos e sentimentos. E eu entendo os estudantes conformados, tá? Porque por muito tempo eu fui conformada. Na minha cabeça existiam 2 tipos de pessoas. As pessoas inteligentes e as pessoas burras. Pra mim, assim, é meio triste falar isso, mas era essa divisão de grupo. Então, pessoas inteligentes, pessoas burras. E eu estava no grupo de pessoas burras. E se eu tô no grupo de pessoas burras, não há nada que eu possa fazer com relação a isso. Na minha cabeça isso era muito certo, sabe? Ou você nasce inteligente ou você não é inteligente. No meu caso, eu não me senti inteligente. E aconteceram várias coisas na minha vida que me levaram a acreditar nisso, tá? Porque a gente acha assim, eu simplesmente acreditava que eu era burra. Não. E é a mesma coisa pra você. Não foi um dia que você acordou e falou assim, nossa, eu me sinto burra e incapaz de passar no vestibular. Você acha que foi assim? Não foi. Né? Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai encontrar uma série de situações em que você se sentiu assim, que te levaram a chegar a essa conclusão. Então, vou te dar alguns exemplos, até pra você ver se já aconteceu algo assim com você, tá? Tem experiências que são muito particulares, mas tem outras que acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Então, por exemplo, e aí depois vocês me contam aqui, tá? Nos comentários, se vocês já tiveram alguma experiência assim ou não. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos, eu tava aprendendo a contar até 100 e tal, aquela coisa. E eu não sei porquê, tá? Mas eu sempre errava do 69 pro 70. Até hoje, eu tenho que parar um minutinho, 69, 70, sabe? Não sei. É coisa minha. Eu tenho essa dificuldade, assim. Eu travo do 69 pro 70. E a professora decidiu causar um inferno na minha vida por causa disso. Ela falou assim, você não vai aprender a contar até 100? Pois é. Então você não vai ter recreio mais, você não vai sair, você vai ficar aqui de castigo na sala até você aprender a contar até 100. Quem disse que eu conseguia? Eu não conseguia, eu errava toda hora, porque eu tava o tempo inteiro pensando que eu queria estar lá com os meus amigos, com as minhas amigas, brincando. E aí isso já foi uma experiência que me levou à conclusão de que eu era burra. Peraí, se eu fosse inteligente, eu saberia contar até 100. Eu não estaria aqui na sala sozinha, longe dos meus amigos e das minhas amigas. Uma outra experiência que foi reforçando essa ideia de que eu era burra, incapaz, foi quando a minha professora de biologia decidiu colocar todo mundo que tomou recuperação na primeira carteira. Eu já sentava na primeira carteira e ela decidiu que era uma boa ideia me colocar em cima do palco. Porque na escola que eu estudava tinha esse palco, assim, em que o professor ficava, e eu fiquei ali ao lado da mesa da professora, em cima do palco, para todo mundo ver. Olha só, aquela ali, ó, que tomou recuperação, que não é boa em biologia, que não sabe, que é incapaz. Ou quando o meu professor de matemática, isso eu tava no cursinho, no pré-vestibular, e aí o professor virou e falou assim, não, essa questão aqui, sério, ele pegou e falou assim, essa questão aqui, eu não vou nem corrigir, né? Porque quem não sabe isso daqui pode desistir, desiste da vida, porque se você não sabe isso daqui, pelo amor de Deus,
Eu só fui me encolhendo assim na cadeira e pensando, puta merda, né? Porque eu não sabia, não tinha conseguido resolver a questão. E aí são várias experiências na nossa vida que vão fazendo a gente pensar que o problema tá com a gente, que nós somos burros e incapazes. A Isabelle aqui já passou por situações assim. Vocês já passaram também? Às vezes não foram essas experiências em si. É porque, como eu disse, às vezes a gente tem experiências que são muito individuais e particulares. Mas você conseguiu identificar na sua história alguma experiência que te fez chegar a essa conclusão de que você é burro e incapaz? De que você é burro, de que você é incapaz de aprender, que você tem muita dificuldade. A Ana também aqui já passou por isso. É muito ruim, né? E são várias coisas que vão acontecendo e aí a gente vai reforçando. E aí, essa ideia era ainda mais reforçada quando eu tinha dificuldade em alguma matéria. Então, nossa, eu não tô conseguindo aprender física. Também, né? Eu sou burro, não consigo aprender. Não tô entendendo logaritmo também, né? Eu, burras desse jeito. Tipo assim, e isso virou uma coisa que muito enraizada dentro de mim, sabe? E eu vejo muitos vestibulandos fazendo isso e cometendo o erro que eu cometi. Vocês sabem qual erro que é? Isabela chegava a ponto de chorar na frente do professor. Pois é, eu já chorei também, sabia? Então, eu te entendo. É muito tenso, sabe? Você conviver com esse sentimento de incapacidade e você se deparar com determinados desafios, assim, seja uma prova da escola, seja uma prova de vestibular, em que você se sente assim. É muito desafiador. Então, assim, eu sei o tanto que isso dói, sabe? Isso daí que você tá sentindo, esse sentimento de que você é burro e incapaz, eu sei muito bem como é isso. Eu convivi com esse sentimento até metade da faculdade. E aí, sabe o erro que eu cometia? Eu tentava mudar as minhas ações, eu tentava estudar mais. Eu falava assim, não, o problema é que eu preciso me esforçar mais. Eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais. Quem aqui já fez isso? Se esforçou mais, estudou mais, vou fazer mais coisa. Aumentou a hora de estudo, assistiu mais aulas, fez isso, fez aquilo. E aí, o problema é que nada mudava. Eu continuava me sentindo burra e incapaz. E era muito frustrante, porque eu ficava assim, realmente o problema sou eu. Se eu tô tentando tantas coisas assim e nada mudou, eu sou o problema. E isso me desestabilizava demais. Imagina, na hora de fazer a prova, então, eu tava me sentindo assim, a pior pessoa do mundo, né? Eu tava pra baixo do cu do cachorro. A realidade era essa. Ai, que expressão horrorosa. Mas é a verdade. Eu tava assim, não tem outra expressão que demonstre, sabe? Que retrate tão bem como eu me sentia. Mas era assim. E aí, o problema é quando a gente fica tentando mudar de fora pra dentro, sabe? A gente fica tentando mudar as coisas do lado de fora. E às vezes até ter a aprovação de outras pessoas. A gente fica esperando a aprovação dos outros pra gente se sentir inteligente, validado. Você fica esperando que o seu professor fale assim, nossa, você é muito inteligente. Passe a mão ali na sua cabeça e fale assim, nossa, você é muito inteligente. Você com certeza vai passar no vestibular. Você vai dar conta, você vai conseguir. Só que, mesmo quando isso acontece, quando vem uma validação externa, por que o sentimento ainda não muda? É porque a mudança tem que acontecer de dentro pra fora. Tá? Até anota isso, a mudança acontece de dentro pra fora. Tá? E aí que entra a importância de mudar os seus pensamentos, liderar as suas emoções, confiar em você. Porque você tem que começar a mudar daqui. E até assim, se você quer parar de se sentir burro e incapaz, então essa é a primeira coisa, mudança de dentro pra fora. Segunda coisa, você precisa mudar a forma que você pensa. Tudo começa com o pensamento. E você precisa mudar a forma que você pensa. Porque enquanto você continuar pensando do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E tem falando nessa questão assim de capacidade, de se sentir incapaz ou se sentir capaz, tem um princípio que eu sempre trabalho nas aulas da mentoria, que é: se você pensa que você pode ou se você pensa que não pode, você estará certa.
Tá? Esse princípio foi algo que eu me inspirei no Henry Ford, que foi o fundador da Ford, né, de carros e tal. Eu me inspirei muito nele, porque isso é muito real. Olha só, para e pensa aqui comigo, só beber uma água. E aí, vocês estão curtindo a aula? O que vocês estão achando? Tá atendendo, até o momento, atendendo as expectativas? Olha, já vou avisando que eu não dou aula curta, sabe? Se você veio achando que ia ser 20 minutinhos, ia ser 30 minutos, não, entendeu? Porque eu não entrego conteúdo pela metade. Eu não faço isso. Não faço isso, então a gente vai ficar mais um bom tempinho aqui, tá? Então aguenta as pontas aí, segura as pontas aí, que eu te prometo que vai valer a pena. Te prometo isso. Se não valer a pena, você pode mandar uma mensagem falando assim, Cláudia, não valeu a pena, tá? Me fala, mas eu tenho certeza que a mensagem que vocês vão mandar depois da aula valeu a pena demais, sabe? Valeu a pena, porque assim, eu valorizo muito o meu tempo. Consequentemente, eu valorizo muito o seu tempo. Então, na hora que eu estruturei a aula, eu pensei em algo que fosse valer a pena o seu tempo. Sabe? Se você está investindo tempo aqui, porque nem tudo é dinheiro, né? A gente fica pensando só em dinheiro, mas não. O seu investimento de tempo, ele vale muito também. Lembre-se sempre disso, tá? A Ana tá gostando aqui. Então, tá bom. Bora lá. Olha só. Pensa aqui comigo. Se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, você está certo. O que significa isso? Né? De onde vem essa ideia? Porque inicialmente pode parecer uma ideia meio maluca. Mas olha só, vou te mostrar aqui como faz sentido. Se você pensa que você não é capaz de passar no vestibular, tá? O estudante que pensa que ele não é capaz de passar no vestibular, como ele vai se sentir? Ele vai se sentir derrotado, desmotivado, inseguro. Então, ele vai gerar esses sentimentos. Com esses pensamentos e esses sentimentos, você acha que ele vai ter disciplina e vai super estudar e fazer tudo que precisa ser feito para ele conquistar a aprovação? Não, né? É mais provável que ele não foque nos estudos, tenha dificuldade de focar nos estudos, que ele não tenha bons resultados, que o estudo dele não renda, que ele procrastine, não é? E essas atitudes vão afastá-lo ou aproximá-lo da aprovação? Vão afastá-lo, né? Ele fica mais distante da aprovação, porque como você vai bem na prova se você não tá nem estudando direito? Se você pensa que você é incapaz, porque isso vai abalar também lá na hora da prova. Porque se você faz a prova pensando que você é capaz, se sentindo inseguro, a cada questão você vai ficar pensando assim, será que é essa? E se não for? Ai, com certeza eu vou errar. Ah, eu não sei essa questão. Tá vendo? Não estudei o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou passar no vestibular. E isso vai te ajudar na hora da prova? Não, né? Isso vai te desestabilizar na hora da prova. Então, a gente precisa mudar essa forma de pensar. Se você acredita que você não é capaz, essa vai se tornar a sua realidade. Agora, se você muda a sua forma de pensar e começa a pensar que você é capaz, que você é capaz de passar no vestibular, como você vai se sentir? Mais motivada, mais disposta, não é? Mais determinada, focada. E com isso, o seu estudo vai render, você vai ter mais foco. Você não vai ficar deixando o estudo para depois, você vai estudar agora porque você vai ter disciplina. E aí, isso vai te aproximar da aprovação. Concorda? E percebe como que o que mudou foi a forma de pensar? A gente não começou mudando as ações. Ah, se você está procrastinando, então você precisa mudar o seu cronograma. Você precisa ter força de vontade. Ok, né? Se fosse fácil assim, todo mundo aqui já estaria fazendo. Mas não, é porque a mudança ela começa no pensamento. Se você continuar pensando do mesmo jeito, você vai continuar se sentindo da mesma forma, adotando as mesmas ações e tendo os mesmos resultados. É simples assim. Você conseguiu visualizar isso? Perceber como que isso se aplica na sua vida? Como que isso impacta na sua vida, no seu desempenho no vestibular, no seu desempenho nos estudos, nos seus simulados, nas suas notas, até em vestibulares anteriores que você já fez nas provas. Percebe como que a forma que você pensa, ela vai impactando em tudo? É, assim, a principal mudança. Me dê esse feedback aqui nos comentários ou manda um coraçãozinho aqui pra eu saber que vocês estão acompanhando, que tá fazendo sentido aí. E, claro, se tiver alguma dúvida, manda aqui, tá? Agora é o momento, aproveitem que a gente tá
ao vivo. Mas assim, uma das principais mudanças que eu vejo nas minhas alunas é na forma de pensar. Sério, a forma de pensar é nítida, assim. Elas começam, né? Os alunos começam pensando que não vão conseguir, que não vão dar conta, que não são capazes, com todos esses pensamentos negativos, com toda essa insegurança, que é muito proporcionada ali pelo clima, né? Pela fase do vestibular. E eles começam muito com essa mentalidade. E aí, logo depois da primeira aula, já tem mudanças. Depois, se alguém quiser, né, eu posso até mostrar o feedback que eu recebo, porque toda aula eu mando feedback, porque eu quero saber, e aí, o que você achou? Qual foi a principal mudança? Quais foram as principais transformações? Que isso vai me guiando, vai me ajudando a cada vez mais fazer aulas ainda melhores, né? E aí, os feedbacks da primeira aula já são, assim, muito surpreendentes, sabe? Porque já começa essa mudança da forma de pensar. E aí depois, né, à medida que vai passando por todo o processo da mentoria e tudo, aí fazer prova já é totalmente diferente. Estudar se torna outra coisa, fica muito mais leve. Sabe, essa ideia de que o período do vestibular tem que ser uma coisa pesada, sabe? A gente largar a mão disso, não precisa ser. Se você muda seus pensamentos e sentimentos, se torna uma coisa mais leve, sabe? E não é que vai ser maravilhoso. Nossa, agora eu quero ficar pra sempre estudando pro vestibular. Não é isso, tá? Mas é possível ficar mais leve. A Rangel aqui, acho que é Rangel, né, na MED. Me desculpa se eu estiver falando errado, mas ela falou que faz todo sentido. Então, ótimo, né? Vocês estão acompanhando, recebi vários coraçõezinhos aqui também. Então, agora, gente, vamos entrar nas estratégias. As estratégias, você acha que eu daria uma aula e te deixaria na mão sem estratégias, sem coisas para você colocar em prática? Óbvio que não, né? Porque a preparação emocional toda envolve você ter estratégias. A preparação emocional, você adquire uma caixa de ferramentas em que você vai abrir e você vai ver quais ferramentas você vai aplicar em cada momento. Então aqui eu vou te passar algumas estratégias para você mudar essa forma de pensar. E você vai ver como você já vai ter muito resultado na sua vida de vestibulando, e resultados nessa reta final. Não sei se já pode chamar de reta final, né? Mas enfim, nesses últimos meses pré-vestibular e lá na hora da prova também. E a primeira estratégia para você é você começar a adotar. A primeira estratégia não, né? Vamos passar aqui por 3 estratégias para você adotar o primeiro pilar ali da preparação emocional, que é o pensamento inabalável. Então, vou te passar algumas estratégias práticas para você já aplicar a partir de agora, que vão fazer diferença aí para você. E a primeira é você mudar a perspectiva. O que acontece, né? Deixa eu até pegar aqui, deixa eu ver o que eu posso usar de exemplo. Olha só, o que acontece? Quando você tá... E eu tô falando você aqui, tá? Mas isso serve para nós, seres humanos, pessoas. Quando a gente tá se preparando para algum objetivo, a gente costuma focar ali em onde a gente quer chegar. Sabe? Naquilo que a gente quer alcançar, em quem a gente quer ser e tudo. Mas a gente tá aqui, ó. Então, você está aqui e você quer chegar aqui. E aí, o que acontece? Você, então, está aqui. E ao invés de você pensar em todos os recursos e ferramentas que você tem estando aqui, você está o tempo inteiro olhando para o que falta. Você está focado nisso daqui, ó. Você está focada naquilo que falta. E isso daqui acontece com todos nós, tá? Só que o que acontece? Você tá aqui e você tá anulando tudo aquilo que você já fez de bom, tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você já aprendeu. É como se não existisse. E você tá olhando só para aquelas questões que você não acertou, só para aquela nota do simulado que foi ruim, para aquela redação das 20 redações que você já fez, você tá olhando para aquela redação que não ficou boa. É igual uma estudante, ela me mandou mensagem, a gente estava conversando e ela falou assim comigo: Cláudia, eu tô muito frustrada, porque eu não consigo melhorar a minha nota no simulado. E assim, não importa, eu estudo e eu não melhoro. E eu tô péssima. E aí eu vi um amigo meu que tá acertando 41 questões em matemática. Tipo, ele é muito gênio, eu nunca vou chegar nisso e ele vai passar e eu não. E ela entrou naquele loop, aquela coisa. E aí eu virei pra ela e falei assim: tá, mas como que você tava? Assim,
como que tá o seu progresso e tudo? Ela falou assim, eu tô acertando 36 questões de matemática. E eu falei assim, tá, e quanto que você estava acertando um mês atrás? E ela falou assim, 30. Eu falei com ela, então, peraí, você estava acertando 30 questões, agora você está acertando 36 e você está focada naquilo que falta? Olha só como que o nosso foco, a gente passa muito o nosso foco para aquilo que a gente está errando, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente precisa ainda fazer. E aí por isso que vai dando esse desespero, né? Você tá o tempo inteiro ali focando na matéria que você ainda não estudou. Você esquece tudo aquilo que você já fez. E eu não tô aqui para dizer que isso é errado, que você tem que esquecer todas as coisas que você já errou e anular, invalidar e fingir que nada está acontecendo, que não tem mais matéria para você estudar, que você não comete erros. Não é isso. Reconhecer os seus erros e as suas falhas e aquilo que você precisa melhorar é extremamente importante. O problema é que eu vejo a maioria dos vestibulandos anulando, se esquecendo completamente do progresso que teve, da evolução que teve, como essa estudante fez. Você tem feito isso focado só naquilo que falta, só naquilo que você precisa melhorar e esquecendo, anulando as suas conquistas e aquilo que você já fez de bom, aquilo que você já evoluiu. Às vezes, já comparou a sua primeira redação com as redações que você tem feito agora? Né? A sua primeira redação com a última redação que você fez? Sabe, ao invés de ficar se comparando com os outros, que não dá uma comparação muito legal, né? Porque você não tem todos os dados, não tem todas as informações. Faz essa comparação para você ver o tanto que você evoluiu, o tanto que você cresceu. Isso eleva a nossa autoconfiança, isso gera um sentimento de capacidade. Peraí, se você saiu disso e tá aqui agora, olha como você é capaz de fazer várias coisas. Percebe como que essa mudança de perspectiva, ela vai te ajudar? E novamente, não é ignorar os erros, tá? Não é isso que você precisa reconhecer, você precisa identificar aquilo que você tá errando. Se você quer melhorar, se você quer crescer, você precisa disso, você precisa olhar para aquilo que tá faltando, sim. Mas não é olhar só para isso, é olhar para suas conquistas. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista do sucesso. Uma lista do sucesso? Sim. Você vai escrever as suas conquistas esse ano. E eu vou te falar uma coisa, não vai ser uma tarefa fácil. As minhas alunas tiveram muita dificuldade. Elas falaram assim, Cláudia, que tarefa impossível. Impossível de fazer, parece que... Eu dei a missão para elas escreverem 10. E eu vou dar essa missão para você também. Escrever 10 conquistas que você teve esse ano. E elas falaram assim, meu Deus, eu fiquei horas pensando. E parece que não saía nada. Mas aí depois, eu fui vendo que tinha sim algumas coisas. Porque a gente fica tão acostumado a ter o foco naquilo que a gente não tem, naquilo que falta, no erro, que é difícil pensar nas conquistas, nas coisas boas, naquilo que a gente alcançou, naquilo que a gente já realizou. Aí, porque o nosso foco nunca tá nisso, né? Mas aí quanto mais você focar nisso, mais coisas você vai encontrar. No final das contas, elas conseguiram vir com 10 conquistas. E aí você pode olhar para aquilo ali e pensar assim, nossa, olha só, eu sou capaz de fazer muitas coisas. E a conquista, ela não tá só na aprovação. A conquista tá em você parar de errar uma questão que você sempre errou. A conquista tá em você escrever uma redação e ela ficar boa. E você não cometer erros que você cometia antes. Sabe, não precisa ser coisas mirabolantes. Então, essa é a primeira estratégia, mudar a sua perspectiva. A segunda estratégia envolve um dos passos da mudança de pensamento. Inclusive, né, na mentoria tem uma aula inteira só para falar do passo a passo da mudança de pensamento. Mas eu trouxe aqui uma estratégia que ela é auto-aplicável, assim, ela é aplicável por si só, sabe? É um dos passos, mas ela é um pouco independente dos outros. E aí, devido ao nosso tempo aqui e tudo, a aula da mentoria, né, são 2 horas. Inclusive, essa aula foi 2h30. Então, assim, não daria pra passar tudo aqui. Mas eu peguei esse passo que você já vai conseguir aplicar agora, que já vai fazer muita diferença, que é questionar os seus pensamentos, sabe? Isso é um fato ou é um pensamento? A gente confunde muito, a gente trata aquilo que a gente pensa como uma verdade absoluta. Então, você erra uma questão e pensa assim, ai,
Sou muito burra. Se eu fosse inteligente, eu não erraria essa questão. Eu já teria aprendido isso. Aí vem esse pensamento e você trata aquilo ali como uma verdade, como um fato. É um fato isso. Se eu fosse inteligente de verdade, se eu fosse passar no vestibular, se eu fosse boa o bastante para passar no vestibular, eu saberia isso daqui. Só que baseado em quê? Baseado em que esse é um fato, isso é uma verdade absoluta. Isso não é um fato, isso é um pensamento. E aí cabe questionamento. A sua missão é rebater esses pensamentos. Não tome os seus pensamentos como verdades absolutas, principalmente esses que só te colocam para baixo, que só te abalam emocionalmente. Então questione, baseado em quê? Na hora que vier esse pensamento de que você não é capaz de passar no vestibular, questione, por que não? Baseado em que eu não sou capaz de passar no vestibular? E aí você pode até usar a lista do sucesso. Olha só como uma coisa vai se interligando na outra. Não, mas eu sei que eu já consegui isso, eu já consegui aquilo, e eu sei que eu vou ser capaz de passar. Eu não sei quando, você pode não saber quando. E esse é o grande problema, né? Não saber quando vai passar. Mas, ok, é a vida, né? Às vezes eu brinco que eu queria ter um spoiler do futuro. Eu acho que você também, né? Provavelmente gostaria de ter só um spoilerzinho ali, saber quando vai passar, como que vai ser e tudo. Mas infelizmente a gente não tem. A gente tem que lidar com várias incertezas na nossa vida. O mais importante é o que você vai fazer diante disso. Mas o ponto aqui é questionar esses pensamentos, sabe? Não trate esses pensamentos como verdades absolutas, sabe? Essa não é a maior verdade de todas. Então não é porque você errou uma questão que você é boa, que você é incapaz, que você nunca vai acertar essa questão. Peraí, às vezes você precisa só mudar a sua forma de pensar, você precisa adotar uma nova perspectiva, ou você precisa mudar a forma que você está se sentindo, porque você fazer um simulado, você resolver questões se sentindo desmotivada, com preguiça e incapaz, você vai conseguir ter bons resultados? Não vai, né? E aí você julga isso como uma verdade absoluta. Ah, tá vendo? Eu errei essa questão aqui, é porque eu sou péssima. Então percebe como que isso não é um fato, isso é só um pensamento. São histórias que a gente se conta. E a gente está o tempo inteiro se contando histórias, criando narrativas para explicar as coisas que acontecem. Então, se você errou uma questão, você pode se contar a história de que você é burra e incapaz e ter esse pensamento, ou você pode se contar a história de que você está aprendendo e que bom que você errou agora, que não está valendo nada. Porque aí, na hora da prova, você vai se lembrar desse erro que você cometeu, você não vai cometer de novo. Então, você pode se contar uma nova história, mudar a sua narrativa. Preste atenção nas histórias que você se conta. Porque podem ser histórias que só estão fazendo com que você fique no modo estudante abalado, que foi o que eu até falei no início da aula. Que só te abalam emocionalmente, que te fazem continuar com esse pensamento de que você é burra, de que você é incapaz, de que você não vai conseguir passar no vestibular. Então, mudar a narrativa, sabe? Questionar os seus pensamentos. Pare de tratar como se fosse a maior verdade do mundo, quando não é. Tá fazendo sentido pra vocês? Essa estratégia é muito boa. Isso é um dos passos para a mudança de pensamento. E assim, isso é muito foda. De verdade. Isso é muito transformador quando a gente começa a fazer isso. Quando a gente começa a questionar os nossos pensamentos. A Isabelle aqui falando que sim, tá fazendo sentido, que é verdade. Pois é. Então, agora tem aquele detalhe, né? Tem que colocar em prática. Colocar em prática isso. Mas vamos passar aqui por mais uma estratégia. E essa estratégia, ela se desmembra em 3, tá? Então, vai desmembrar em 3 estratégias, que são as suas atitudes. Eu comecei aqui falando que não adianta, né? Você querer só mudar as suas atitudes, você não muda a sua forma de pensar e a forma que você se sente. Mas existem algumas atitudes específicas que nos ajudam a mudar a nossa forma de pensar. E isso é muito estratégico. Isso é muito estratégico, porque mudar uma atitude é mais simples, sabe? É o processo mais simples. Eu vou mostrar aqui pra você como fazer isso, né? Quais atitudes você vai mudar. E você vai ver como que isso é mais simples de aplicar. A Isabelle até falando aqui que às vezes sempre contamos só as coisas ruins. E é exatamente isso. Às vezes a gente fica se contando narrativas extremamente negativas, extremamente ruins, que fazem a gente ter uma visão
de nós mesmas e do mundo extremamente negativa. E quanto mais negativa a gente fica, mais coisas negativas a gente encontra. Sabe? Eu já fui uma pessoa extremamente pessimista. Extremamente pessimista. E eu ainda me amparava na desculpa de que, na verdade, eu era realista. Mas não, eu era pessimista mesmo. E adivinha? Tudo dava errado. As coisas só pioravam. Então, porque eu tava constantemente me contando coisas negativas. Então, mesmo quando acontecia uma coisa boa, eu tava com uma narrativa negativa. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Mas vamos lá. Para as atitudes. Eu espero que vocês estejam fazendo anotação, tá? Que estejam fazendo anotação, porque esse conteúdo que eu tô passando aqui é muito foda. É muito foda. Daria pra eu cobrar essa aula aqui. De verdade. Porque, assim, você vai ver, aplicando isso no seu dia a dia, você vai ver. Você vai pensar assim, nossa, a Cláudia realmente poderia ter cobrado por aquela aula. Mas vamos lá, vamos para as atitudes. Primeira atitude foi algo aqui que eu até falei eu falei nos stories hoje, sobre você, a forma que você se veste. Até postei um conteúdo no feed também. Mas a forma que você se veste. Gente, isso é visto como bobagem por muita gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é bobagem. Não é bobagem. Se você fica vestida com a sua pior roupa, com aquela roupa que você não quer nem ver ninguém, você não pode encontrar com ninguém, como que você quer se sentir capaz, confiante, inteligente? Como que você quer se sentir assim quando você se olha no espelho? Vai ser muito difícil, não vai? E eu sei disso, porque quando eu estudava para concurso, eu me vestia muito mal. Muito mal. De verdade. Quando o cara da dengue ia lá na casa dos meus pais, eu não atendia. Porque eu tinha vergonha. Até do cara da dengue. Eu falava assim, não, ele não pode me ver desse jeito. Então, assim, se outras pessoas não podiam me ver desse jeito, porque eu estava vestida daquele jeito? Porque eu me permitia ficar assim. Sabe? Como que isso afeta a nossa autoestima? O problema não é a roupa em si. O problema é o que você pensa sobre você quando você tá vestida com aquela roupa. Então você precisa vestir a sua melhor roupa e super luxuosa e gastar horrores com roupa e tal? Não. Mas vista uma roupa que te faça sentir capaz, que te faça sentir bem. Sabe? Ah, mas você falou que mudanças do lado de fora não fazem diferença. Nesse caso aqui, são mudanças que acontecem do lado de fora, mas que vão impactar. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. A Rangel aqui até tampando a carinha, né? Porque fica com pijama. Né? Eu vejo a Isabelle falando que era assim. E gostei de ver, viu, Isabelle? Com bloco de notas, é isso aí, gente. Anotando as coisas. Deixa eu falar uma coisa. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas Cláudia, porque você trabalha, né? Você não tá só estudando, tá? Entre aspas. Mas assim, eu tô só estudando, é por isso que eu não vou ficar me arrumando e tal. Mas não é por isso, tá? Porque eu trabalho de casa. Eu poderia simplesmente, na hora que eu fosse gravar um vídeo, ou fosse gravar um stories, colocar uma blusa melhor. Mas não, eu me arrumo toda. Eu coloco uma calça, sabe? Um short, eu fico bem vestida, eu me visto de uma forma que eu me sinto bem, que eu me olho no espelho e eu me sinto capaz, eu me sinto confiante, sabe? E aí o problema é que eu vejo muito vestibulando querendo se sentir bem, querendo se sentir confiante, capaz, mas com uma roupa furada, rasgada, com uma mancha, sabe? Com abadá de festa. Então assim, não dá. Troca essa roupa, você vai ver como que isso vai elevar a sua autoconfiança, vai elevar a sua autoestima, você vai se sentir melhor com você, tá? Troca a roupa e depois você me fala dos efeitos que isso teve na sua vida, tá? E aí cada um no seu estilo. Ah, eu me sinto bem e bonita com moletom. Ah, eu me sinto... A minha roupa ruim é o moletom. Então troca, sabe? Ou veste um moletom melhor, não sei. Cada um vai seguir o seu estilo, tá? Você tem essa liberdade, eu não tô aqui pra ficar ditando regra de como você tem que se vestir nem nada disso, né? Até porque eu não tô aqui pra impor nada. Tô fazendo sugestões daquilo que funcionou pra mim, que eu vejo funcionar pras minhas alunas,
Até na mentoria, a gente teve uma aula em que nós falamos sobre isso, né? E eu trouxe isso, e aí uma das alunas falou assim, nossa, eu tô aqui com uma calça rasgada, que eu não gosto. A outra falou que tava andando com uma mochila toda suja de terra e barro. E uma delas falou assim, não, eu me arrumo e isso fez muita diferença nos meus estudos. Então, assim, é uma questão de você escolher, você tem essa liberdade. Você pode escolher se você quer continuar se vestindo mal, se vestindo de uma forma que você se sente derrotada, incapaz e sem confiança nenhuma. Você pode escolher mudar e ver o impacto disso na sua vida, na forma que você pensa, na forma que você se sente e nos seus resultados no vestibular também. Mas vamos lá. A outra atitude são as suas palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Se você fica o tempo inteiro falando que você tá cansada, que você tá esgotada, que você tá saturada, que não aguenta mais, como que você quer se sentir motivada, determinada, confiante, capaz? É incompatível. Você concorda comigo? Se eu tô o tempo inteiro falando assim, nossa, eu tô muito cansada. Ai, tô exausta. Como que eu daria essa aula aqui hoje? Se eu tivesse com essa energia? Ah, gente, então, vamos lá, né? Olha só como que muda. Só de ficar falando que eu tô cansada. Não, eu tô energizada, sabe? Eu tô bem, eu tô tranquila. Quando a gente muda o nosso vocabulário, se você fica o tempo inteiro falando que você tá ansiosa, que você tá desesperada com o Enem, como que você não quer se sentir assim? Sabe? Fale sobre como você quer se sentir e não aquilo que você não quer sentir. Ah, eu não quero ficar ansiosa para o Enem. Aí você tá o tempo inteiro falando, eu tô muito ansiosa com o Enem. Ai, tô muito ansiosa. Foque naquilo que você quer, tá? A gente obtém aquilo que a gente foca. Então, se você foca que você não quer ficar, que você no cansaço, né? Por mais que você esteja falando que você não quer ficar cansado, você tá focada no cansaço. É isso que você vai ter. Então, foque em se sentir energizada, foque em se sentir motivada, foque em se sentir confiante, capaz. Porque você vai ver como que, ao mudar as suas palavras e parar de ficar falando o tempo inteiro que você tá cansada, ansiosa, nervosa, como que isso vai mudar a forma que você se sente. Faz o teste. Anota aí a palavra que você tem mais falado, né? E às vezes você pode até mandar aqui no chat também. Eu tenho falado muito que eu tô cansada, saturada. E aí, qual é a palavra que você vai parar de falar? Amanhã, fica o nosso combinado aqui. Amanhã você não vai falar qual palavra. Qual palavra que você não vai falar? Porque assim, a gente se acostuma, sabe? Cria o hábito de ficar falando as coisas. E aí, a gente cria o hábito também de se sentir assim. E aí, de repente, você cria o hábito de adotar aquelas ações que são compatíveis com aquilo que você tá fazendo. Com aquilo que você tá falando, né, na verdade. Então, assim, tome muito cuidado com isso. A Isabela até falou aqui. Sim, eu tava assim hoje, cansada, triste. E a gente fica ali, né? Ai, tô muito triste, tô muito cansada. Ai, não aguento mais o Enem. Ai, não aguento mais estudar pro vestibular. Ai, não aguento mais isso. E aí você vai ficando mais e mais pra baixo. Como que você quer se sentir bem? Como que você quer se sentir capaz, inteligente, motivada, disposta? Se você tá o tempo inteiro falando assim, não vai funcionar. A Mili falando aqui, que desanimada. Então, tá na hora de falar o quê? Tô cheia de energia. Amanhã, então, hein? Fica o nosso combinado aqui. Todas as vezes que você for falar que você tá desanimado, que você tá cansado ou triste, você vai falar outra coisa. Você vai falar que você tá cheia de energia, que você tá disposta, que você tá motivada. Bota um sorriso nesse rosto e fala. Você vai ver como que isso vai fazer... Você vai ver como que isso vai gerar um resultado no seu dia. Eu te garanto isso, tá? Mas aí não é falar só da boca pra fora, não. É falar e sentir aquilo ali, tá? E aí a terceira atitude é a postura. Todos os dias eu martelo isso nos stories. Postura de lagosta vitoriosa. Você já deve estar até cansado de ver isso. Mas eu vou continuar. Porque mesmo eu falando isso, tem gente que ainda não faz. Tem gente que às vezes manda mensagem e fala assim, nossa, Cláudia, você fala isso há tanto tempo, mas só agora que eu comecei a fazer. E aí eu vi a diferença. Se você tá assistindo essa aula, inclusive, assim, ó, né, segurando o celular deitado, tá lá assim, ó, tá assistindo assim, né? Como que você quer absorver o conteúdo? Sabe, como que você quer aprender alguma coisa? Se sentir motivada? Não tem jeito. Sabe, se você assiste aula de matemática, de linguagem, de qualquer coisa que você estiver assistindo, estiver estudando, se você assiste desse jeito, vai ser muito difícil você se sentir bem.
Então, postura de lagosta vitoriosa, tá? Isso vai elevar a sua autoconfiança. Então, ombros para trás, costas eretas, cabeça erguida. Já muda a postura e agora? E me fala se não muda. Se isso não muda a forma em que a gente se sente. Dá uma energizada. Inclusive, no Enem do ano passado, teve uma estudante que me mandou mensagem. Ela falou assim, Cláudia do céu, eu fiz isso. Eu fiz a postura de lagosta vitoriosa durante a prova. E no momento que eu tava muito cansada. E isso me deu um gás, me deu uma energia. Eu continuei fazendo a prova, assim, muito bem. Eu não chutei o balde. E eu tava querendo chutar o balde antes. Mas eu mudei minha postura e eu consegui dar aquele gás pra fazer a prova, pra entregar o meu melhor. Então, muda essa postura, tá? Nada de ficar igual uma derrotada. Sabe, como que você quer ser aprovado, quer se sentir capaz, quer se sentir uma pessoa inteligente, sabe? Que consegue, que dá conta. Se a sua postura tá igual de um derrotado, uma lagosta perdedora, você já tá assim, ó. Sabe, não tem jeito. Fica incompatível. Se a gente quer ter determinadas emoções e a gente quer elevar os nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente precisa começar mudando a nossa postura também. Sabe? Como que eu vou me sentir feliz se eu tô o tempo inteiro assim? Vai ser difícil, não vai? Pois é. Então, como que vai ser eu me sentir feliz com essa postura? Vai ser muito mais fácil. Então, a gente pode usar o nosso corpo a nosso favor. Tá? Isso é uma sacada que, sério, eu entrego isso daqui. Tem gente que não leva a sério e tá dando bobeira. Tá dando bobeira. Eu sei que tá. Mas aí é aquela coisa. Eu já passei por isso, eu já tive a minha mudança, eu não preciso disso, assim, pra minha vida. E aí você tem essa escolha, né? Colocar em prática ou não. E, inclusive, a postura de lagosta vitoriosa, ela entra até no terceiro pilar da preparação emocional, que é confiar em si mesmo. Porque quando você tá na postura de lagosta vitoriosa, você eleva a sua autoconfiança. Você se sente mais capaz. Inclusive, a Amelia em Grey's Anatomy, ela faz, não a postura de lagosta vitoriosa, né? Ela faz a postura de Mulher Maravilha, que é colocar a mão na cintura. Não sei se vocês assistem Grey's Anatomy ou se lembram desse episódio, mas eu achei um episódio icônico, em que ela coloca em prática o estudo da Amy Cuddy, que tem estudos sobre isso, tá? De como o nosso corpo influencia na forma que a gente se sente. Eu não tô tirando isso assim da minha cabeça. Inventei isso. Não, tem estudos, tem dados científicos, tá? Que comprovam isso. E aí, a Amelia fica nessa postura, porque ela vai fazer uma cirurgia super difícil e tal, aquela coisa. E aí, isso faz toda a diferença ali pra ela. E vai fazer pra você também. Fique na postura de lagosta vitoriosa. Mas não gosto da postura de lagosta vitoriosa. Fica na postura de Mulher Maravilha, de super-homem. Entendeu? Faz a postura e aí depois você me conta os resultados, que eu tenho certeza que você vai ter muito resultado positivo com isso. Tá? E aí, isso vai elevar a sua autoconfiança. E uma outra coisa para elevar a sua autoconfiança também, porque isso é um ponto super importante para você se sentir capaz de passar no vestibular, é você cumprir com a sua palavra. Se você falou que iria fazer, faça. Faça. Sabe por quê? A pior coisa que a gente pode fazer com a nossa autoestima e com a nossa autoconfiança é falar que a gente vai fazer algo e não fazer. Sabia? Porque todas as vezes que você fala que faria algo e não faz, você tá tirando uma lasca ali. E aí você vai abalando a sua autoconfiança. E aí na hora que você fala assim, esse ano eu vou passar no vestibular, a sua mente já tá assim, mais uma lorota que ela tá contando aqui pra gente. Porque já vai estar acostumado. Você tá ali sempre falando que você vai fazer isso, vai fazer aquilo e não faz, não cumpre com a sua palavra. Então, crie o hábito de honrar com aquilo que você falou que iria fazer. Falou que iria fazer, faça. Sabe? Faça. Mas é claro que é razoabilidade aqui, né? Não, eu falei que iria fazer, não deu, aconteceu isso, aquilo, não. Ok. Mas às vezes vou assistir essa aula. Mas tô com uma preguiça hoje. Deixa pra amanhã, né? Hoje eu não vou assistir, não. Pelo amor de Deus, né? Falou que iria assistir, vai lá e assista. E você vai ver como que depois que a gente começa, a gente se sente mais motivado, sabe? E aí fica mais fácil você fazer. Eu já li um relato no livro Hábitos Atômicos de um cara
que ele era obeso e tal, e ele queria criar o hábito de fazer exercício físico. E ele detestava ir pra academia, né? Nunca tinha feito exercício físico, aquela coisa toda. E ele decidiu ir todos os dias, 5 minutos na academia. Ele ia lá pra academia, ele não fazia nada, mas ele ia lá e ficava 5 minutos. E ele fez isso por alguns dias, acho que deu até alguns meses, ele ia lá e tudo. Até que um dia ele falou assim, não, eu já tô aqui, então vou fazer um exercício. Aí ele ficava lá 5 minutos fazendo exercício. Depois que ele criou esse hábito, ele conseguiu aumentar o tempo até ele virar um frequentador mesmo de academia e tudo. Então, assim, é a gente cumprir com a nossa palavra, sabe? Se você falou que iria na academia, vá na academia. Se você falou que iria estudar, estude. Você vai ver como que isso vai fortalecer a sua autoconfiança, o seu senso ali de capacidade, de que você vai conseguir. Tá fazendo sentido, gente? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando da aula? Tá valendo a pena o tempo de vocês? Como que vocês estão? Aproveitava até beber uma água aqui, né? Porque, Jesus, há 1 hora falando. As meninas aqui até falando que lembram disso, né? E que erram nisso também. Mas, ó, vamos lá. Uma coisa que essas estratégias, vocês anotaram, né? Vocês têm que colocar em prática. Porque se não colocar em prática, de coração, você não vai ter resultado. E assim, eu não tô falando isso da boca pra fora. É realmente, você não vai ter resultado. Você precisa colocar em prática. Se você entendi, postura de lagosta vitoriosa, muito bom. Entrou por aqui, saiu por aqui, você não vai ter resultado. Sabe? Se você não colocar em prática as coisas que você aprendeu aqui, não adianta. Aí você perdeu seu tempo. Sabe? E eu acho que ninguém tá aqui com tempo pra perder, né? Então, faça o seu tempo aqui valer, sabe? Eu sei, é desafiador, ainda tô fazendo aqui no Instagram, né? Pra fazer vocês ficarem aqui. Mas olha só, brincadeira, tá? Não é pra fazer ninguém ficar aqui, não. Mas é só porque seria o jeito mais fácil, assim, de fazer. Uma coisa que eu adoto muito na minha vida, sabe? Qual é o jeito mais simples de fazer isso? E aí, o jeito mais fácil aqui pra mim seria aqui mesmo, tá? Aqui com vocês. Ao vivo no Instagram. Mas enfim, até me perdi aqui. Mas o ponto... Nossa, tem um bichinho aqui. Mas aí o ponto você precisa colocar em prática, porque senão você não vai ter resultado, sabe? E aí não adianta, aí você vai falar assim, não funciona. Não, peraí, você nem tá colocando em prática, sabe? Se você quer ter resultado, você precisa colocar a mão na massa. E tá, o pessoal que tá dando feedback, vendo aqui também, é bom pra ver quem tá aqui. Vejo algumas carinhas conhecidas que já me mandam mensagem, a gente já conversa no direct. E sim, muito legal, faz sentido, é totalmente necessário, muito, isso aí. E olha só, em todas as minhas aulas, na mentoria, eu gosto de fazer uma meditação. E uma meditação seja um exercício prático, alguma coisa mais pontual. Mas eu queria fazer uma meditação aqui também, eu acho que a gente encerra, assim, a gente começou hoje com a respiração. E eu gostaria de finalizar aqui com essa meditação. Vocês topam participar? Vocês topam? O que vocês acham? Quem topar, manda um coração aqui ou escreve aqui no chat. Eu topo, tô dentro. Porque assim, né? Eu fazer a meditação sem ninguém participando aí fica meio chato. Às vezes eu nem faço, aí a gente já encerra aqui e tudo. Mas vocês topam fazer? Sério, a meditação, ela sempre gera um resultado tão positivo que as minhas alunas amam. Se não tem, elas ficam assim, ai meu Deus, tem que ter. Então, eu tô vendo aqui que vocês topam. Então, bora lá. Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte. Você sente-se numa postura, né? Sente-se de uma forma confortável pra você. De preferência, postura de lagosta vitoriosa. Mas, feche os olhos e fique numa postura que te faça se sentir confortável. Feche os olhos, respira, inspira, segura o ar e solta o ar devagar. Inspira e expira.
eu quero te convidar a entrar em contato com essa parte de você que se sente burro, burra, incapaz de passar no vestibular. Uma parte metaforicamente falando, mas se você fosse dividido em várias partes, se tivesse essa parte sua que não se sente capaz de passar, que acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, como seria, né, essa parte? Entre em contato com ela. E na hora que você entrar em contato com essa parte que sente que você é um fracasso, que você não vai dar conta, que você não vai passar, se conecte com essa parte e tenha empatia e compaixão por ela. Diga que você a reconhece, que você a acolhe e que você aceita essa parte. É uma parte sua. E que por mais que ela não te faça sentir bem, não pareça contribuir tanto assim, ela é uma parte que quer o seu bem e que tá ali. Ela faz parte de você. Então aceite. Dê um abraço nessa parte. E deixa ela ir. E agora imagine uma luz branca, ou uma luz amarela ou azul, descendo do universo, indo direto para o topo da sua cabeça. E ela entra, e ela limpa, ela lava, ela cura os seus sentimentos, as suas emoções, a sua mente, o seu corpo, a sua vida. E enquanto ela passa pelo seu pescoço, pelos seus ombros, ela, pelo peito, pela barriga, pelas pernas, ela vai pelos seus pés, ela vai lá no centro da Terra e ela volta, liberada novamente no universo. E ela desce de novo. E quando ela entra de novo em você, pelo topo da sua cabeça, ela fortalece as melhores partes de você. Ela fortalece o seu amor, a sua capacidade, o seu amor próprio. Ela fortalece os seus sentimentos de gratidão, a sua sabedoria. Você se sente mais forte, mais confiante, mais capaz. Isso mesmo. Aproveite. Agora, se dê um presente. Pense em uma meta que não é mais uma meta porque já se realizou. Talvez seja o seu objetivo de passar no vestibular, esse curso que você tanto sonha, isso já se realizou. Sinta a felicidade disso. Sinta o impacto disso para a sua vida, para a vida das outras pessoas ao seu redor. Sinta a felicidade disso. Sinta como isso é bom para você e para os outros. Isso mesmo. Aproveite. Se dê esse presente. E quando você se sentir confortável, você pode abrir os olhos e vem aqui para me contar como que foi essa meditação para você, como você está se sentindo agora. Que teve mais impacto para você, né? Foi esse acolhimento inicial, foi puxar essa energia e se curar, sabe? Limpar mesmo tudo aquilo que a gente sente, né, dentro da gente. Ou foi se dar esse presente ao final? Qual foi a melhor parte para você? Me contem aqui. Eu quero muito saber, eu gosto desses feedbacks. Vocês acharam que valeu a pena essa meditação? Mandem coraçõezinhos aqui. Quem aproveitou, quem gostou da meditação. A Isabelle falou que foi ver a minha alegria. Então, provavelmente foi nessa parte ali do se dar esse presente.
em conquista, ver minha mãe feliz. Pois é, às vezes a gente fica tão... Às vezes a gente acha que quando a gente quer alcançar um objetivo tá muito ligado a só a gente, né? Mas aí quando a gente visualiza dessa forma, a gente vê quantas pessoas que serão impactadas por aquilo que a gente tanto quer, né? A milha que às vezes a gente só precisa abraçar nós mesmos e nos permitir tentar, mesmo errando. E parar pra pensar o quão evoluímos de fevereiro até agora. Sim, exatamente. Nós somos muito duros com nós mesmos, sabe? E aí a gente se julga, a gente se critica, a gente se deprecia, fica falando coisas que, pra nós mesmas, que, sinceramente, às vezes a gente jamais falaria isso com um amigo, com uma amiga, né? E aí, isso é muito pesado. A gente se anula muito, né? E é por isso que a gente já começa dando esse abraço em nós mesmas. A Isabela até falou que o abraço em mim mesma. A Rangel falando aqui que foi o presente ao final. Gente, isso é muito gostoso, né? E assim, você pode fazer isso. Você pode fazer isso todos os dias, sabe? Se visualizar, se conectar ali com a realização do seu objetivo, para trazer isso para mais pertinho ali de você. E agora, me conta uma coisa, o que vocês acharam, né? Quem aqui teve transformação com essa aula? Quem aqui... Eu cumpri o que eu falei? Você começou a aula de um jeito e tá saindo aqui se sentindo diferente, se sentindo mais capaz, tendo essas ferramentas ali que vão te ajudar no dia a dia. Você se sente mais segura, mais confiante para colocar isso em prática e para lidar com esse sentimento que às vezes surge mesmo de que você não vai ser capaz, de que você não vai conseguir. Teve essa transformação por aí? Ou alguma outra transformação específica que você teve com a aula de hoje? Eu gosto muito desse feedback. Como eu disse, até na mentoria eu sempre peço feedback porque eu quero saber se aquilo ali teve resultado, né? A Isabela mudou muito os meus pensamentos, me deu até ânimo. A Mileu, com certeza. Gente, isso eu falo que isso que a Isabela falou me deu até ânimo. Sem brincadeira, todo aluno meu fala isso. Que toda aula é um gás, sabe? Dá uma energia. Mas é porque a gente está trabalhando ali com a mudança interna. E isso faz toda a diferença. Tá? Inclusive, gente, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas eu tô com uma turma de mentoria aberta para agosto. Tá? Quem tiver interesse em participar e tudo, serão 8 encontros 2 vezes na semana. E aí a gente vai trabalhar os 4 pilares da preparação emocional, que é o pensamento inabalável, liderar as suas emoções, confiar em si mesma e a habilidade de fazer provas. E a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Nossa, a mentoria, assim, é muito boa, sabe? Ver a transformação. E eu falo que eu já recebo muitos feedbacks de transformação com conteúdos de 1 minuto e meio, né? Que são os conteúdos ali os vídeos que eu posto, com o conteúdo do YouTube, que são conteúdos maiores. Com a aula de hoje, eu tô vendo aqui que vocês... a Rangel falou aqui que também teve mudança. Então, é muito bom, sabe? E eu quero ver essa transformação, porque o meu objetivo é atingir mais e mais alunos. Eu quero ajudar mais e mais pessoas. E, assim, na mentoria, o processo é completo. A gente passa por todos os pilares e tudo. E, assim, eu vejo uma grande transformação. E aí, na mentoria, além desses 8 encontros, 2 vezes na semana, também tem um encontro lá no pré-ENEM, né? Porque eu vejo que, assim, esse suporte faz diferença. Mas também tem nesse processo todo, tem um suporte no WhatsApp também. E é um grupo no WhatsApp que não fica lá as moscas, fica movimentado, sabe? No grupo da última turma, até hoje a gente conversa lá, eu mando mensagem, eu mando insights. Olha, gente, olha isso, olha aquilo. A gente tá sempre conversando. Então, é pra ter esse suporte mesmo. E tem uma aula bônus gravada também de como lidar com a pressão externa, sabe? Com aquele medo do que os outros vão pensar. Em cada aula, a gente vai trabalhando um ponto que é extremamente importante. Aí no fim tudo vai se conectando, sabe? Mas o mais legal é você adquirir essa caixa de ferramentas. Você não estar desamparado mais, sabe? O que eu vou fazer quando eu tô desmotivada? Quando eu tô ansiosa? Né? Porque é muito angustiante. Eu, pelo menos, me senti muito angustiada. Eu não tenho o que fazer. Me sentia desamparada. Nossa, eu tô me sentindo burra, incapaz. O que eu posso fazer com relação a isso? Você não está desamparada mais, porque você assistiu essa aula, você anotou as ferramentas, você já sabe o que fazer. E o tanto que isso gera um alívio, sabe, traz uma leveza
Isso é muito bom. São poucas vagas, tá? Eu não tô falando isso de tipo, compre logo, que são poucas vagas. Não é isso, é porque realmente é um grupo mais restrito, porque eu quero que todo mundo tenha oportunidade de falar, todo mundo possa se expressar, se sinta à vontade. Então, pra dinâmica mesmo da estrutura da mentoria, é um grupo pequeno. As aulas começam dia 1º de agosto. Então, se você quer participar dessa turma de mentoria, já me manda uma mensagem que a gente converse e eu tiro qualquer outra dúvida que você tenha, tá? E a mentoria é para quem quer ficar tranquilo e confiante para encarar o Enem e vestibulares. Bom, gente, vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao que a gente acabou de conversar, com relação à mentoria, com essa questão de se sentir burro, incapaz de passar no vestibular? Se ficou com alguma dúvida, agora é o momento. Pergunte aqui. Se ficar sem graça, depois pode mandar mensagem no direct, mas pergunta aqui, né? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E eu entendo isso, né? Eu também ficava assim, meio com vergonha de perguntar, com medo de fazer uma pergunta meio boba, tipo assim, nossa, meio sem noção, né? Quem pergunta isso. Mas, sinceramente, nem aí, né? É o que os outros vão pensar. Ninguém tá assistindo o filme da nossa vida, a pessoa vai pensar assim por um segundo numa pergunta boba e acabou. E você vai ter a sua dúvida solucionada. Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Se depois surgir alguma dúvida ou na hora que você for colocar em prática as ferramentas que você aprendeu aqui, você ficar, nossa, não sei exatamente isso, aquilo, pode me perguntar, me manda mensagem no direct, tá? Que eu sempre respondo. Isabela, essa respiração todos os dias, olha, essa é uma respiração que é muito boa para você adotar como um ritual diário, tá? Tem duas coisas sobre essa respiração, que é a respiração diafragmática que nós fizemos no início, que, primeiro, ela é ótima para reduzir os níveis de ansiedade e estresse. Para ela funcionar como redução de ansiedade e de estresse, você precisa fazer essa sequência de inspirar contando mentalmente até 4, segurar por 2 segundos e soltar em 6, 10 vezes. Ela pode ser um hábito para você já começar o dia tranquila ou para antes de você começar os estudos, para você alinhar ali a sua mente, aumentar o seu foco. E aí você pode respirar menos vezes, fazer essa sequência 2, 3 vezes. Isso já funciona, isso já vai trazer essa tranquilidade, essa paz mental e emocional. E eu recomendo que façam todos os dias. Eu faço todos os dias. Eu não faço como um ritual assim, eu vou parar e vou respirar agora. Mas em pequenas coisas que eu tô fazendo ali no meu dia a dia, sabe? Então, por exemplo, na hora que eu vou arrumar minha cama pra dormir, eu vou fazendo essa respiração. Ou na hora que eu tô preparando o meu lanche, eu vou respirando assim. E isso traz uma certa tranquilidade. Eu medito de 2 a 3 vezes, né, por dia. Então eu acabo fazendo essa respiração nesses momentos também. Mas é muito bom. E aí é bom que na hora que eu chegar lá na prova, você já vai estar acostumada a colocar isso em prática. Eu falo que o bom de quem está se preparando emocionalmente agora, de você que está assistindo essa aula hoje, é que você já vai ter tempo para colocar essas ferramentas em prática e você vai ficar bom nisso, sabe? Você vai ficar boa nisso, porque você vai ter tempo para praticar. Você não vai esperar lá o dia da prova para ficar bom nisso, né? Então, já vai colocando isso em prática, faça todos os dias e veja o que funciona pra você. Tá? Igual eu falei, eu não tô aqui pra ficar ditando regras. Eu tô aqui pra te ensinar ferramentas, te mostrar como aplica. E aí, e te recomendar, olha, aplique nesses momentos, faça isso, faça aquilo. Isso aqui vai te ajudar nesse ponto. Mas, vai fazer todos os dias, toda hora. Aí, isso daí é uma coisa que você vai sentindo também no seu dia a dia. Beleza? Respondida a dúvida? Mais alguém? Alguma dúvida? Se não tiver, eu vou encerrar em 1 minutinho, né? Porque aí vai dar 20 e 20. Aí, 1h20 de aula. Eu falei que eu não ia explicar em 1 minuto, né? Eu recebi várias dúvidas sobre isso. Não, eu queria fazer mais, eu queria fazer melhor. E aí veio aqui essa aula de 1h20.